Resistores elétricos. Vamos conceituar resistência? Resistência elétrica é a capacidade de um objeto de opor-se à passagem de corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial. George Simon Ohm demonstrou experimentalmente que diferença de potencial é igual a resistência multiplicada pela corrente, expressão conhecida como primeira lei de Ohm. Representando ela no plano cartesiano, na função do primeiro grau de corrente por tensão, a resistência será a tangente do ângulo formado. Tipos de resistores. Relativo à sua constituição, os resistores mais comuns são os de fio e o de carvão. O de fio tem forma helicoidal, enrolada num suporte isolante. Exemplo, resistências de chuveiro. O de carvão tem suporte cilíndrico, isolante, recoberto por uma fina camada de carvão, com dois terminais metálicos. Exemplo, o resistor que é mais observado na eletrônica, o resistor de carvão. Temos também os resistores variáveis, conhecidos como reostatos, nos livros de física. Existem livros e aulas de professores renomados que podem explicar melhor a finalidade de cada componente eletrônico e apresentar de forma mais completa as fórmulas de cada data suite. No entanto, apresento de forma resumida os tipos dos principais resistores usados comumente na eletrônica. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Turma, uma das coisas mais importantes para entender a escala de resistência é ter em mente a própria escala. Anotem isso e guardem no profundo dos vossos cérebros, pois a escala métrica é usada em capacitores, medida de frequência, muitas aplicações. Tipos de resistores. Resistores de carvão. Esses resistores possuem um código de cores em faixas coloridas que determinam o valor da resistência. As cores da primeira e segunda faixa são os dois primeiros algarismos do valor da resistência. A terceira faixa indica o expoente da potência, que multiplica o número, ou seja, o número de zeros que acrescentamos ao número. A quarta faixa é a tolerância, estipulada pelo fabricante, ou seja, a margem de erro para mais ou para menos que o resistor pode apresentar, calculada a porcentagem do valor do resistor. Pesquisem e exercitem a tabela de cores. Resistores SMD. A tabela de leitura de resistores SMD apresentam a mesma lógica dos de carvão. No entanto, ela usa somente algarismos, onde os dois primeiros números são o valor da resistência e o terceiro número, o número de zeros da potência. Para verificar tolerância, devemos obter o datasheet do componente. Resistores variáveis. Os resistores variáveis podem ser ajustados manualmente. São exemplos: potenciômetros, LDR, Light Dependent Resistor, PTC, coeficiente de temperatura positivo, NTC, coeficiente de temperatura negativo, magnetorresistores, reostato, dentre outros. Esses são os principais tipos de resistores usados na eletrônica. Um tópico de pesquisa muito interessante é sobre os símbolos de cada resistor. E outro tópico de pesquisa muito importante é sobre a potência dos resistores.
Potência é igual a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Turma, não podemos esquecer o conceito de potência. Vou deixar para vocês uma tabela de potência dos resistores de carvão. Pesquisem a tabela de potência dos SMD. Senhoras e senhores, é assim que finalizo o resumo sobre resistores. Vamos agora para a ação e explorar alguns projetos. Em outra oportunidade, faremos também um resumo sobre capacitores e transistores. Será que a lâmpada tipo palito vai acender com o reator instantâneo? Vamos lá? Nossa, acendeu perfeitamente. Legal, né? Uma dica muito bacana na reciclagem é você substituir o reator velho, movido a start, por um reator instantâneo, desses encontrados em lâmpadas, dessas fluorescentes. Normalmente ela queima, mas o reator ainda está em perfeito funcionamento. Então, você fazendo as conexões de anodo e cátodo corretamente, você pode fazer uma adaptação para esse tipo de lâmpada. Legal, né? Vamos ver se funciona? Existem reatores instantâneos que você pode comprar em lojas de material de construção. Mas como o nosso canal se trata de reciclagem, então nós estamos aqui reaproveitando o reator instantâneo dessas lâmpadas fluorescentes que normalmente queimam. Então basta você verificar se o que queimou foi o reator ou se foi a lâmpada, né? O invólucro de vidro, ou a resistência da lâmpada. Então, você técnico com um pouco mais de experiência, não deixe de observar a potência da lâmpada em relação à potência do reator. Então, observada a mesma configuração, temos aí uma ligação perfeita. E então, turma, voltamos para a nossa nave espacial. Verifiquem e pesquisem o app osciloscópio USB para tablet. Muito legal. Aqui eu já fiz a adaptação OTG USB já para saída USB do tablet para nossa protoboard de testes. Mas na frente aí a gente vai fazer a agulha, mostrar como as agulhas são construídas, porque temos também o limite de voltagem, tensão, né, para não queimarmos o nosso equipamento. Sei que vocês estão sedentos para ver como funciona o osciloscópio na nossa protoboard, mas ela vai ficar um pouco mais para frente. Vamos explorar outros projetos também. Um pouco do nosso canal, ou seja, isso tudo são eletrônicos, mas o que nosso canal mostra é você fazer uma readaptação dos componentes. Ou seja, eu já vi na internet o cara que fez do inversor da raquete elétrica um inversor para lâmpadas, cabos VGA se tornando cabos HDMI VGA, ou seja, mouses. Olha só esse mouse aqui. Ele pegou um mouse comum e transformou no mouse OTG. Ou seja, eu já passei para vocês a planta, né, do cabo OTG. Então ele já adaptou o mouse para ser direto um mouse OTG. Legal, né? Isso é reciclagem. Capas de amplificação de som, ou seja, às vezes uma adaptação de um capacitor, de um transistor, uma amplificação. Ou seja, muita coisa legal na reciclagem.
Não estamos falando de marca, estamos falando de eletrônica. Vocês nem prestaram atenção, né? Mas olha essa luminária. A tela onde eu coloco o meu teste ali, o meu ferro de solda. Feita com o bagaço de uma outra luminária. Eu adaptei direto um carregador de celular nela. 5 volts, 500 miliamperes. Já acende esse tipo de luminária. Então já coloquei fixa na bancada. Ligo e desligo. Isso é reciclagem. Eu sei que vocês adorariam que eu passasse o esquemático dos aparelhos, mas eu não posso fazer isso. Existem direitos autorais, eu posso ser processado por isso. Ou seja, eu só apenas estou explorando os componentes eletrônicos da reciclagem. Não estou falando de marcas, não estou explorando nomes de empresas. Bom, e o que eu puder fazer, assim, dar dicas de recicláveis, é o que o meu canal vai fazer. Ou seja, se fala de um reator, não estou falando da marca do reator. Se se fala de um app, ou seja, é uma dica de técnica para você estudar. Então, se eu pego um determinado item, eu não estou falando da marca daquele item, eu estou falando só dos componentes que compõem aquele item, que são aulas que você pode encontrar em qualquer livro de física. Ou seja, mas mesmo assim os livros também retêm seus direitos autorais. Mas é um assunto abrangente que eu deixo em aberto. É o mundo da reciclagem. Então, o que eu puder passar de cálculos e falando sobre os componentes, esse é o meu canal da Amigos da Reciclagem, galera. Que vocês tenham paciência dos vídeos das coisas que eu quero mostrar para vocês, que infelizmente deu coronavírus e parou tudo. Então, galera, fica aí para vocês o vídeo do mês. Aquele abraço.